Livro de Efésios, capítulo 2, começando no versículo 17. Versículo 17 diz a Bíblia: vindo ele, Jesus neste caso, proclamou a paz para vós que estavais longe, para vocês que estavam longe, e também para os que estavam perto, pois por intermédio dele, ambos, todos nós, os estavam perto e os estavam longe, ambos, temos acesso ao Pai, no mesmo Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Feche os seus olhos aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor, nós pedimos a sua iluminação nesta manhã. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco, que a mão do Senhor ela esteja segurando em nossas almas e assim como também que em nossas vidas. Deus, ninguém dentre nós que estamos aqui hoje conseguirá conhecer o caminho para o Senhor, aonde o Senhor está. Razão pela qual nós precisamos hoje muito do Senhor. E é o que nós agora oramos, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Tira toda a distração, todas as confusões mentais, tudo aquilo que estiver, meu Deus, a querer nos impedir de podermos ser, pelo Teu Espírito, inspirados a compreender a palavra. Diz a minha Bíblia que pela palavra do Senhor é que brota fé no coração do homem. E é pela fé que o homem salva. Não haverá fé sem a explanação da tua palavra. Não teremos verdadeiramente uma fé pura enquanto não tivermos familiarizado com a palavra. Não queremos boas sensações. Não queremos sentir coisa boa. Queremos fé. E a fé nasce só da palavra. É o que eu oro neste momento. Na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos venha a ajudar e a auxiliar. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós queremos dizermos amém. Amém, meus irmãos? Olhem para mim, meus irmãos. Eu quero falar convosco hoje sobre as nossas famílias. Amém, meus irmãos? Eu quero falar convosco hoje sobre as nossas famílias. Eu tenho a sensação de que vocês não esperavam que um dia como este eu trouxesse um tema como família. Eu sei que vocês não esperavam ouvir eu a falar sobre família no dia de hoje. Mas eu pretendo falar sobre a família, e não dizer a palavra, eu não quero falar sobre casa. Se eu falar sobre casa, eu estaria a centralizar demais. Eu estaria a centralizar demais o assunto. Mas quando eu falo família, eu abro um espaço grande para que todos nós possamos compreender aonde é que nós estamos aí. Deixa-me dizer uma coisa. Nós lemos agora na Bíblia que antigamente todo homem que estava longe de Deus, inclusive nós, eu que estou a falar convosco, em um tempo estive longe de Deus. Em um tempo não conhecia Deus. A Bíblia diz que os estavam longe e os que estavam perto, eles tiveram um novo acesso ao Pai por intermédio do Espírito. E depois que esses homens foram aproximados, nós éramos estrangeiros, nós éramos pessoas de etnia diferente de Deus. Nós não éramos considerados homens de Deus ou até mesmo filhos de Deus.
Mas agora a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos fala que agora não somos mais nem estrangeiros, nem imigrantes, mas agora somos concidadãos dos santos apóstolos, dos santos profetas. Nós somos concidadãos, nós somos irmãos, é como se eles fossem nossos familiares. E Paulo diz mais, e agora somos família de Deus. Nós somos família de Deus. Deixa-me te dizer isso, meu amado irmão. Hoje eu pretendo falar das famílias, num sentido de que se você puder olhar agora ao redor, verá que boa parte das famílias têm sido destruídas. Boa parte das famílias estão a despedaçar-se neste exato momento que eu estou a falar. Muitas famílias estão a cair. Eu tenho certeza que a sua, possivelmente, você está me ouvindo nessa manhã, quando você olha para a sua casa, você tem visto sim sua família a despedaçar-se. Mas eu não quero falar agora sobre casa, eu quero falar sobre família, aquela que é composta por marido, esposa, filhos, irmãos da fé, amigos, incluindo o próprio pastor. Eu só falo desta família, a qual o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que nós temos a família da fé. Família da fé. Eu quero falar sobre esta família. E é um fato pelo qual eu sou levado hoje a falar sobre as famílias, meus amados irmãos. Uma parte das famílias hoje estão despedaçando-se, estão quebrando-se. Mesmo aqueles que nasceram em famílias perfeitas no céu, mesmo aqueles que nasceram em famílias perfeitas no céu, igual a Lúcifer, ele nasceu em uma família perfeita, mas a Bíblia fala, e nós conhecemos a história, Lúcifer, ele abandonou a família perfeita que ele tinha. E eu quero trazer para vocês hoje, o que será que está a acontecer conosco desde o início da criação, de tal maneira que famílias não duram. Famílias não são duradouras nos nossos dias, desde os tempos atrás, mas está a piorar nos dias atuais. Até nos dias de hoje, há pessoas que, mesmo que nasçam em famílias perfeitas, elas sempre serão empurradas a desligar-se das famílias. Mesmo que tenha uma família perfeita, esse não é o plano, esse não é o foco. Possivelmente você pode ter nascido em uma família perfeita, mas como eu disse, focalize teu marido, focalize tua esposa, focalize seu filho, focalize inclusive os irmãos da fé, incluindo o próprio pastor. Focalize-te nisto. Eu tenho dito, está a acontecer que as famílias estão a despedaçar-se. Eu quero vos dizer algo. A maior luta do diabo atualmente é colocar um homem sem família. É colocar uma pessoa sem família. E nesse momento eu poderia dizer, nenhum homem deveria viver sem uma família. Nenhum homem deveria conseguir viver sem uma família. Se Deus achou algo importante, criar uma família, eu possivelmente tenho aquele espírito. Eu preciso vos dizer sobre isso. Nessas minhas longas caminhadas atualmente, tenho andado muitos homens que abandonaram suas casas. E um dos grandes pedidos que os homens têm feito quando encontram-se comigo, eles dizem, eu quero voltar para casa. Não só a casa espiritual que é a igreja, mas inclusive alguns é a casa física. Eles dizem, eu quero voltar para casa. Ainda essa semana, encontrei um que me disse, não é que fizeram alguma coisa má contra mim. Não fizeram nada de mal contra mim. Eu simplesmente abandonei a minha casa. Eu simplesmente deixei a minha casa. Eu saí da minha casa. Eu preciso vos trazer hoje, meus amados irmãos, a uma reflexão. Uma família, segundo a Bíblia, ela pode transmitir coragem nos momentos que nós vamos precisar. Uma família é exemplo e espelho de inspiração em momentos em que nós, como indivíduos, formos a estar em situações complicadas. Agora imagine quando o homem viver sem uma família. Uma vez, a nossa evangelista Nelly uma vez falou comigo, disse o seguinte, meu pai, agora está tudo bem. Ela olhou, nós estávamos a fazer os trabalhos aqui da igreja, estávamos todos aqui. Ela falou isso faz tempo. Ela disse, agora está tudo bem, meu pai. Mas eu fico triste em saber que talvez um dia teremos que todos nos separar. Ela falou isso uma vez para mim. E eu de facto olhei e disse, é verdade. Meio que parece que todos nós com o tempo, as famílias tendem a destruir-se. Elas tendem a separar-se. Ela falou olhando para aqui dentro. Com o tempo, a minha tristeza, eu fico triste em saber que um dia
todos podemos nos separar. Parece que não é bom quando a família está em união. Parece que não é bom. Principalmente o Satanás não gosta. Ele sabe que alguns, quando estiverem inseridos em uma família espiritual, até a própria salvação deles vai depender de enquanto estiverem dentro, inseridos em uma família. E o que o diabo tem feito, um dos grandes trabalhos que eu quero te dizer nessa manhã, que o diabo está trabalhando no teu coração, é quando ele tenta te isolar. É quando ele tenta te isolar, colocar a parte. Saiba, o diabo está trabalhando no teu coração nesse exato momento. Ele tende a trazer sentimentos de abandono, de você ficar sozinho, se segregar. Parece que não é bom quando a família está unida. E eu imagino agora, quando o filho pródigo disse para o pai: pai, eu quero a minha herança, quero ir embora. Eu imagino, é minha imaginação, como pregador, é minha imaginação. Eu imagino que enquanto o filho pródigo diz para o pai: me dê tudo que é meu, eu quero ir embora. Talvez haja alguém no canto, olhando para aquele filho, para o jovem filho pródigo com raiva. Talvez a perguntar: o que será que ele está fazendo? Ele está querendo estragar tudo. Ele quer ir embora, ele quer nos deixar. Talvez haja alguém que talvez estivesse no canto com lágrimas nos olhos a dizer: por que é que ele está a querer ir agora? E eu questionarei para vocês: por que as famílias deveriam destruir-se? Por que as famílias devem destruir? Parece que não é bom quando as famílias estão unidas. Parece que isso não é bom. Eu tenho a sensação que você está me ouvindo nesse momento, sabe perfeitamente. Você pergunta todo dia na sua casa: por que eu não posso viver bem com aqueles que são meus familiares, afinal? Por que eu não posso viver bem com os meus irmãos na fé? Por que eu não posso viver bem, inclusive, com os meus companheiros e companheiras de igreja? Por que eu não posso viver bem? Eu não posso viver bem com meu filho, com minha esposa, com meu marido. Por que eu não posso viver bem? Uma coisa eu posso vos afirmar: não está fácil viver em família atualmente. E se você puder concordar comigo nessa manhã, irá perceber que a maior parte das pessoas tem decidido, e as jovens atualmente, que quando você pergunta, e tristemente eu já encontrei pessoas nessa condição, eles nem pensam em ter uma família. Eles dizem: me sinto mais bem quando eu estou só. Eu me sinto mais bem quando eu estou sozinho. Está fácil, está difícil viver em família. E deixa-me te dizer uma coisa: devemos concordar que o silêncio que algumas pessoas têm, que estão no nosso meio, não é um silêncio de paz. Devemos concordar que esse silêncio que alguns têm no membro da nossa família é um silêncio de suportar. Eles estão a suportar. E não só, esse silêncio esconde sentimentos e pensamentos não bons. O silêncio em uma família, tanto física e espiritual, nem sempre representa ou significa que está tudo bem. Por outra, um ponto pode ser que esteja a suportar. Pessoas estão a suportar. E em segundo lugar, eles possivelmente, o silêncio deles está a esconder sentimentos e pensamentos não bons. Sentimentos e pensamentos não puros. É a razão para quando nós vemos decisões que são tomadas por um membro das nossas famílias, ficamos assustados. Não fique assustado. Pensamentos e sentimentos foram escondidos por muito tempo. Só chegou um dia em que ele conseguiu falar isso para ti. Só chegou um dia que ele conseguiu demonstrar para ti o que ele tanto escondia no coração dele e nos seus pensamentos. Mas eu pergunto a vocês: o que está a acontecer? O que está a acontecer com as famílias? Eu quero responder isso com uma questão. Eu quero começar a trabalhar convosco com a Bíblia agora. Eu quero responder essa questão com uma outra questão que na verdade é uma resposta. Eu respondo da seguinte maneira: a questão de o que está a acontecer com nossas famílias, o que está a ver com nossas famílias. Eu perguntaria para si: quem na sua família está a conversar com a serpente, que é o enganador? Vamos comigo agora ao livro de Gênesis. Quero trabalhar com vós na Bíblia no dia de hoje. Gênesis capítulo 3. A minha resposta é uma questão: quem na sua família tem conversado com a serpente? Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Vamos ler juntos isso. Capítulo 3, versículo 1, diz a Bíblia: ora, a serpente era o ser mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela, a serpente, disse à mulher:
Foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher: a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis nem tocareis, se o fizerdes, morrereis. Versículo 4, para nós podermos terminar. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Olhe para mim. Na primeira família criada por Deus, a família que nós conhecemos, a de Adão e Eva, nós sabemos que aquela família foi destruída. Nós conhecemos a história. A família acabou mal. Se eu pudesse agora perguntar, naquela família, o que aconteceu, o que está a acontecer para que nessa família, filho mate o irmão, para que o pai pecasse contra Deus, para que houvesse morte e homicídios, eu responderia com essa questão: quem na sua família tem conversado com a serpente? Na primeira família havia um membro da família que trouxe um ensinamento, uma informação muito nova, que não foi ensinada pelo Criador. O Criador nunca ensinou, nem nenhum dos membros daquela família foi ensinada aquilo que um membro daquela família trouxe. O ensinamento que Eva trouxe para Adão, ninguém ensinou para ela. Nem o próprio Deus disse para ela o que ela disse, a serpente que Deus disse. Deus não lhe ensinou aquilo. Imaginemos agora que Eva tivesse uma semana a ser trabalhada a mente com as ideias da serpente. Imaginemos isso. Imaginemos que de noite, quando ela estivesse deitada com Adão, ela pudesse dizer o seguinte: marido, eu descobri uma forma de nós sermos mais conhecedores e mais resplandecentes. E Adão perguntasse à mulher: como mulher? Como é que nós podemos conseguir ser, estamos a imaginar, como é que nós podemos conseguir ser mais resplandecentes e mais sabedores? E Eva podia responder: você vê aquela árvore que o Senhor, Criador, disse que não devemos tocar? Vamos comer do fruto daquela árvore que está no meio do jardim. Escute-me, eu não acredito que o que aconteceu foi que Eva apenas tomou o fruto e apenas deu a Adão. Teve que haver uma conversa. Teve que haver uma forma de convencer Adão a comer. Não foi tão carnal e frio como nós imaginamos. Pegou apenas o fruto, comeu e entregou. Não. Eu acredito, meus irmãos, eu acredito isso na minha analogia, que em algum lugar Eva tentou convencer Adão. Que tal nós sermos mais resplandecentes? Que tal nós sermos mais conhecedores? A Bíblia diz que quando aquela família ela foi destruída, separada de Deus, Deus quando aproximou, agora me escute, Deus quando aproximou perguntou ao homem: o que foi que aconteceu? Por que a tua família foi destruída? Por que você está nu agora? Por que agora você se encontra a ter vergonha e medo de mim? Adão só dá essa resposta: a mulher me deu o fruto e eu comi. Sabe o que acontece, meus irmãos? Me parece que parece que Eva não contou para Adão sobre a serpente. Parece que Adão não sabe nada sobre a serpente, porque a única coisa que Adão está a dar como resposta foi a mulher que me deu. Ele só dá essa resposta, mas quando Deus vai perguntar agora à mulher o que foi que aconteceu, agora a mulher começa a explicar uma coisa. Aquelas conversas estranhas que ela teve com Adão, aquele ensinamento novo sobre o fruto, haviam sido ensinadas pela serpente. Ela é quem sabia onde aprendeu aquilo. Estou a dar a resposta, meus irmãos. O que está a acontecer com nossas famílias? Eu acredito, meus amados irmãos, que nas nossas famílias há um membro que está a conversar com Satanás nos membros da nossa casa para ela ser destruída. Há alguém no meio da família da fé e da família física que tem conversado constantemente com Satanás. Ele está a aparecer e eles quando aparecem com um comportamento muito estranho. Mudou o comportamento do nada. Trouxe os ensinamentos que não tem cabeça, que não sabemos onde é que ele aprendeu. De repente, quando nós observamos, meio que o que a pessoa tem de comportamento, de ensinamento agora, parece que ele vem dela. Parece que foi ela mesma quem descobriu ou abriu os olhos. Ela acordou. Sendo que ela é a única pessoa que tem a verdade de onde encontrou aquele ensinamento. Aonde encontrou o ensinamento? Deus não disse aquelas palavras para Eva. Não disse.
Deus não disse aquelas palavras para Eva. Eu pergunto a vocês, aonde? Quem disse para Eva aquelas palavras? Eva disse o seguinte, Deus disse que se nós tocarmos, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Mas agora, a serpente, quando ela disse o seguinte, Deus sabe que no dia em que vocês forem a comer, vão abrir os seus olhos. Vão abrir os vossos olhos. Mas agora quero fazer-te uma questão. Deus disse aquelas palavras para Eva. Leia para nós, irmão Tomé, capítulo 2 de Gênesis. Quero que todos nós venhamos começar a trabalhar nisso agora. Vamos lá, versículo 16. O que diz a Bíblia? Versículo 16. Sim. E ordenou o Senhor Deus ao homem, sim, dizendo, de toda árvore do sim, jardim comerás livremente, sim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, sim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora olhe para mim. Aonde que tirou Eva a história de ser igual a Deus? Quem lhe ensinou a palavra de ser igual a Deus? Quando ela possivelmente vai ter com Adão, a coisa que ela traz é essa, um novo ensinamento. E meio que nós estamos numa geração que as pessoas querem ter novos ensinamentos, querem ter novos comportamentos e pensam que isso é sinal de crescimento espiritual. Eu pergunto a ti, aonde você apanhou esse ensinamento? Com quem você tem conversado? Nas nossas famílias da fé, há pessoas que estão a manter contatos com a serpente. Continuamente estão a manter um contato, estão a conversar com a serpente. E até nesse exato momento, eles dizem que o que eles aprenderam, o que eles têm como vida, vem deles. Eles é que conceberam aquele ensinamento. Mas só eles sabem onde vocês aprenderam isso. Quem na tua família tem conversado com a serpente, meus amados irmãos? Escute-me. Eu fiquei chocado, assustado quando alguns dos antigos membros dessa igreja vieram até mim dizendo as seguintes palavras. Mande assento. Deus me disse que aqui não é minha casa. Eu preciso de ir para minha casa. Nas vezes que eu ouvi essas palavras, eu fiquei tão assustado, porque até nem eu sabia disso. E a questão é, de onde que eles tiraram isso? De onde que eles tiraram esse pensamento e essa palavra? De onde que lhe surgiu esse pensamento? Anos depois, é quando já aparecem com as seguintes palavras. Eu não sabia o que eu estava a fazer. Eu não sabia o que eu estava a fazer. Eu estava errado. Você antes veio até mim me dizer que Deus te disse que aqui não é tua casa. Mas agora está vir ter comigo e me dizer o seguinte. Agora eu sei que eu estou arrependida, eu estava errado com aquilo que eu pensei. Deixa-me dizer o que aconteceu contigo. Você andou tendo conversas nas escondidas com a serpente. E a serpente te convenceu de alguma coisa. E você tomou uma má decisão. As pessoas estão a me ouvir agora que o diabo tem conversado com elas diariamente. Estão a cair na lábia de Satanás nesse momento. Estão a cair na lábia de Satanás nesse exato momento. O que aconteceu é que eles andaram tendo conselhos com Satanás. Eles andaram tendo conversas com o diabo. Esposa, observa lá bem teu marido. Você não está vendo nada estranho nele, nesse comportamento, naquilo que ele anda a falar esses últimos dias? Irmão na fé, observa o teu irmão, a tua irmã na fé. Você não está percebendo que alguma coisa está estranha com essa pessoa? Você não tem percebido que uma coisa é estranha? Olha o comportamento que está a ter agora. Olha aquilo que ele está a falar. Olha a forma de proceder dele e dela agora mesmo. Algo está a acontecer. E eu suspeito que essa pessoa está a ter conversas escondidas com Satanás. E até agora ninguém sabe disso. Parece que abriu os olhos. Porque essa sensação que dá, mano, também. Quando alguém começa a perder-se, dá a sensação de que você começar a abrir os olhos. Não é verdade, meus irmãos? Dá uma sensação de que agora já acordei. Agora eu consigo ver. Deixa-me te dizer, alguém está a conversar contigo. Eu posso não ter visto. Eu posso nunca ter estado numa dessas conversas. Mas estou a suspeitar. O salmista diz algo, manda também, por favor. Salmos capítulo 1, o que diz a Bíblia? Versículo 1. Versículo 1. Bem-aventurados o varão que não anda Sim. segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Nem se detém Sim. no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos pecadores. Nem se assenta Sim. na roda dos escarnecedores. Dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Tem o seu prazer. Na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E na sua lei. E na sua lei medita. Dia
e de noite. Olhe para mim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos... Ímpios. Bem-aventurado o homem que não tem conversado com a serpente. Bem-aventurado é a família que nos seus membros não há sequer nem um que tem conversado continuamente com a serpente. Diz a Bíblia, mas tem prazer na lei do Senhor. A lei do não tocarás naquela árvore devia ser meditada de dia e de noite pela primeira família, Adão e Eva. Devia ser meditada de dia e de noite e viveriam por muito tempo. O que aconteceu com aquela família? O que aconteceu com aquela família? Um membro parou de meditar na lei do Senhor, a lei que lhe originou, a lei que lhe fez crescer desde que era pequeno na fé, desde que eu era pequeno na fé, instruído na lei. Agora é a mesma lei que eu digo o seguinte, ela não está perfeita para mim. Ela não está perfeita para mim. Diz a Bíblia, bem-aventurado. Você neste momento não se encontra assentando-se. Não se encontra assentando-se na roda dos pecadores. Você não está se encontrando agora ouvindo o conselho dos ímpios, o conselho da serpente. Lembra de que eu vos fiz como questão. Quem é na tua família? Esses jovens, quando eles voltam para casa com esses maus comportamentos, às vezes os pais, possivelmente, quando chegam lá, eles encontram, eles veem o filho todo ele pervertido na mente, pervertido no comportamento dele, pervertido nas respostas que ele dá, arrogância. Há quem pode perguntar, o que está a acontecer? Será que eu não posso? E há mães que clamam, será que eu não posso ter paz com meu filho? É meu filho, eu não posso ser feliz com meu filho. Não posso ser feliz com meu filho. Mãe, me escuta. Esse adolescente, esse jovem, tem conversado, tem tido conversas estranhas. Essa esposa, ela mudou de caráter, ela mudou de comportamento. Esse homem, ele está a mudar drasticamente. O conselho dele é dos ímpios. É por isso que agora as nossas famílias estão a destruir-se. Eu falo isso não só como quem leu a Bíblia, mas com experiência de como é que perdemos muitos membros da família que nós tivemos cá, tiveram conversas. Você não está tendo uma conversa estranha que está a mudar o teu caráter, teus ensinamentos, não está a ter nada que está a te influenciar neste momento. Antes a lei que me deu vida é o que eu tinha prazer nela, agora a lei é um peso para mim. A lei que me criou, a lei que me fez eu ser o que eu sou hoje, agora é uma lei muito pesada para mim. Já não medito mais nela de dia e de noite. E eu pergunto a vocês, acaso Deus não concederia conhecimento puro se Adão e Eva pedissem, se esse era o problema? Se que eles não tinham conhecimento, se eles pedissem, Deus nos daria um conhecimento puro. Acaso, meus amados irmãos, eu vos pergunto, você se fosse ter com a tua esposa, com o teu marido, se você pudesse ter com o teu pastor, pedisse ajuda, ninguém haveria de te ajudar, será? Ah, não, é aquelas palavras, ninguém me entende. Gostamos muito dessas palavras, nós. Ninguém vai me entender. Há alguém que possivelmente agora, talvez, está a olhar como a melhor opção. Ninguém vai me entender. Na sua casa, você tem dito isso de forma bastante clara. Essas são as suas palavras. Ninguém vai me entender. É por isso que eu não falo. É por essa razão que nossas famílias estão a ser, neste momento, destruídas. Eu quero entrar numa história bastante difícil de contar para vocês agora. Uma história de uma família. Uma família muito perfeita e muito conhecida por vocês. A família de Jesus Cristo. Ele mesmo a falou, ele mesmo a proclamou e ele mesmo a confirmou. Vamos lá, Mano Tomé. Mateus 12. Sim. Versículo 46. Vamos lá, Mateus 12, versículo 46. Diz a Bíblia. O que diz a Bíblia? E falando ele ainda à multidão, Sim. eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, Estavam fora sua mãe e seus irmãos. pretendendo falar-lhe. Sim. E disse-lhe alguém, Disse alguém, escutem. eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, Estão lá fora sua mãe e seus irmãos. querem falar-te. Querem falar consigo. Porém, Jesus, ele respondendo, o que disse? disse ao que lhe falara, Sim. quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, Sim, disse, sim, eis aqui minha mãe Sim. e meus irmãos. sim.
Porque qualquer que fizer Qualquer que a fizer. vontade de meu Pai, Sim. que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Olhe para mim. Jesus tinha uma família. Ele provavelmente está dizendo aqui agora, a família dele era aquela. Sabe quem fazia parte daquela família de Jesus? Os irmãos Pedro e André. Tiago e João, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Alfeu. Bartolomé, Tomé, Mateus, Marcos. Judas Tadeu, Filipe e Judas Iscariotes, que o traiu. Numa família tão perfeita como essa. Por que a Bíblia, quando dá a cronologia de quem são as pessoas que faziam parte da família de Jesus, termina com Judas Iscariotes e diz a Bíblia, vírgula, que o traiu? 12. Pergunto a você, por que é que Judas traiu Jesus e aquela família bonita foi destruída? Por que aquela família tão bela como de Jesus foi destruída? Porque, como eu falei logo do princípio, não importando que tipo de família perfeita você esteja nela, há uma tendência sempre de ser destruída. E eu pergunto, nessa família composta, encabeçada por Jesus de Nazaré, por que apareceu um que traiu Jesus? Pergunto a vocês, o que Judas tinha com Jesus para o trair? Jesus não era bom com Judas. Jesus não era uma boa pessoa com Judas. Jesus ou por outra, o ministério de cura, o ministério da palavra de Jesus não convenciam a Judas. Agora que se diz, é meu pastor, é minha esposa, é meu irmão, mas não me admira em nada. Acaso seria esse o caso? Jesus tem um ministério que nem não convenceu um dos seus apóstolos. Esse é o caso. Porque acontece isso, de você ter um marido, uma esposa, um irmão na fé, que não te admira em nada. Você ter um pastor que não te admira, que não tem nenhuma admiração para ti. Mas agora eu pergunto a vocês, seria o caso de que o ministério de Jesus, da palavra de cura e de libertação de Jesus, não convenciam a Judas, por isso que ele não sentiu nada em poder lhe trair? O que será que aconteceu? Ou até, será que Jesus, meus amados me escutem, será que Jesus aceitou Judas a entrar no meio dele somente para lhe envergonhar, porque não lhe amava e queria lhe pisar e queria lhe deixar envergonhado? Deixa eu te dizer, nas nossas famílias sempre existe uma pessoa que pensa que é odiada e não é considerada nas nossas famílias. Nós temos ouvido, inclusive, maridos, quando vêm ter conosco, esposos, quando vêm ter conosco, dizem o seguinte, ela não me considera. Sentimos-nos como se não fôssemos considerados. Há pais e há filhos que dizem sobre seus pais, e os pais dizem sobre seus filhos, ele não me considera. E aqui também acontece que há membros que dizem o seguinte, o pastor não me considera. Há sempre um membro da família que pensa que não é considerado. Acaso seria o caso esse de Judas? Ele não estava a ser considerado? Ele não era bem tratado. Jesus Cristo tratava bem aos outros, mas a ele não conseguia tratar. O que será que aconteceu, meus amados irmãos? A verdade triste e nua é uma, meus amados irmãos. Há uma coisa que na Bíblia, quando você for a lê-la nos evangelhos, irá perceber que há momentos quando você está a ler, a seguir a cronologia e compilando os 4 evangelhos, e quando você quer juntar passagens de todos os 4 evangelhos, há passagens em que você vê que Judas, ele não aparece em certos lugares. Há passagens que você vê que como se Judas tivesse desaparecido, significando que havia lugares em que Judas andava, ele tinha saídas estranhas, e que ninguém sabia em alguns momentos aonde Judas estava. Mas eu quero dar-vos uma resposta. Havia um dos lugares que a Bíblia fala que Judas sempre, e a Bíblia nos dá relato, que quando ele não estava com os apóstolos e com Jesus, ele estava em um lugar. Qual é esse lugar, irmão Tomé? Mateus capítulo 26, o que diz a Bíblia? Versículo 14. Versículo 14. Então, Vamos, pare por aí. Veja só, gente. Nós queremos saber por onde Judas andava. Qual era o lugar que Judas sempre, em alguns momentos, quando não estava com os apóstolos, frequentava? Qual é esse lugar? Então, um dos 12, sim, chamado Judas, um dos 12 chamado Judas, sim, foi ter com os príncipes, dos sacerdotes, e disse, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Agora, pare por aí. Aonde Judas foi? Nos príncipes dos sacerdotes.
Judas tinha saídas estranhas. Com quem ele andava a conversar? Com quem ele tinha hábito de conversar? Que casas ele visitava? Que tipo de pessoas ele começava a visitar? O que diz a Bíblia? E disse: que me queres dar Não, com quem ele andava? com os príncipes dos sacerdotes? Agora, Judas tinha frequentemente encontros com sacerdotes que tinham um plano de matar Jesus. Ele estava frequentemente tendo conversas. Lembra do que eu vos disse logo de princípio? Com quem na tua família tem conversado com? Com Satanás. Estamos a ver que no meio dos apóstolos havia um que conversava constantemente com os principais sacerdotes, que eram víboras, pessoas que queriam mal de Jesus. Havia um, qual é o nome dele? Judas Iscariotes. Judas Iscariotes. Afinal Judas, ao ponto de trair Jesus, não foi uma coisa do dia para a noite. Ele andou tendo conversas. Gente, há quem está me ouvindo nessa manhã, e eu preciso te dizer uma coisa. Você não tem se sentido muito bem com os da família da tua fé. Você não tem se sentido tão bem com aqueles que te vão ensinar palavras corroborantes para seu crescimento espiritual. Com quem você anda a conversar? Judas estava a ter conversa com principais sacerdotes. E a Bíblia diz uma coisa, meus amados irmãos. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33 a 34. As más companhias, meu irmão jovem, me ouça nessa manhã. As más companhias, diz a outra versão, as más conversações têm tido o impacto de mudar os bons costumes. Judas andava a ter conversas que mudaram a mente dele, ele já era de alguma forma ambicioso, mas é quem quando olha para Judas, olha como se ele fosse um coitado. Judas não foi nenhum coitado. Há quem pensa o seguinte, dizendo o seguinte: Judas porque pastor, Judas foi escolhido para ser destruído. Eu quero te provar na Bíblia uma coisa que eu acho que você não sabia. Tinha evidências maiores de não ser Judas o que havia de trair Jesus, segundo as Escrituras. Há um homem, há um nome bastante pesado. Agora para a passagem logo, irmão, também. Lucas 22. Há um nome muito pesado. Há um nome muito pesado que tinha muita facilidade de ser o traidor na Bíblia. E não só, fora disso, Jesus impediu durante 3 anos. 3 anos impediu Jesus de Satanás entrar em Judas e nos seus demais companheiros. Leia para nós, por favor, versículo 31. Lucas 22, versículo 31. O que diz a Bíblia, irmão Tomé? Vamos lá. Versículo Lucas 31. Exato, vamos lá. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Disse também o Senhor: Escutem só o que o Senhor disse. Simão, Sim. Simão, Sim. eis que Satanás Agora escutem. Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Para vos peneirar como trigo. Mas eu Sim. roguei por ti. Roguei por quem? Por ti. Agora, é por vocês ou por ti? Por quem? Por ti. Quem poderia ser o alvo fácil de Satanás era um homem bastante intrometido chamado Pedro. Diz a Bíblia que Satanás os pediu e parece que ele tinha mais em fogo quem? Pedro. Pedro era um dos homens bastante próximos, um dos homens que poderia ter mais facilidade de Jesus o pegar. Tirem da vossa mente que Judas foi o azarado. Tirem da vossa mente que Judas não teve oportunidades. Escutem o que Jesus Cristo disse. Satanás vos pediu para vos peneirar. O que Jesus Cristo fez? Roguei por ti. Roguei por ti. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Agora me escute. Jesus durante 3 anos impediu de Judas de entrar naquele homem. Tanto em Pedro como nos demais homens. Ele impediu, orando por eles. Gente, vocês estão a me ouvir? Ele impediu durante 3 anos. Mas só que havia um problema. Pedro, toda vez que ele saía da linha, a Bíblia nos fala que ele errou mais vezes do que Judas. E atenção com esses que se escondem no silêncio. Escondem pensamentos e pensamentos maus que vão se revelar de forma assustadora quando forem a se revelar. Esses. Jesus orou pelos apóstolos 3 anos, mas a Bíblia fala que havia um homem que sempre facilmente saía da cobertura de Jesus, Judas.
Judas saía muito fácil da cobertura do nosso Senhor Jesus Cristo e ia se familiarizar com pessoas que nem com aqueles que os seus companheiros se familiarizavam. Jesus, ele orava para aqueles homens. Meu irmão, eu quero que você me escute nessa manhã. No dia de hoje, quando eu falo sobre Santa Ceia, toda vez que eu penso em Santa Ceia, eu penso em família. Eu penso em família da fé. Porque se não tiver família, 2 ou mais, Santa Ceia não tem o seu objetivo último, que engloba a família, principalmente os da fé. Não existe. Paulo chega-nos a dizer o seguinte no livro de 1 Coríntios capítulo 11, diz o seguinte: meus irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, esperai pelos outros. Ele está nos a dizer o seguinte: quando estão para comer a ceia, quando estão para participar da ceia, esperem pelos outros. Mas eu faço a questão para vocês: e se eles não forem a vir? Os outros, estamos à espera deles. Se os nossos familiares não forem a chegar, o que nós vamos fazer? Porque estão a sair nossos familiares. Estamos a perder família. Paulo está a dar essa recomendação. Esperem pelos outros quando estiverem para participar. E eu perguntaria nessa manhã: aonde estão os da minha família da fé? Eu procuraria agora nesse mesmo templo, nessa manhã. Eu quero poder encontrar. Aonde estão os da família da fé? Eles se encontram aqui? Será que alguns já não mais foram afastados? Conversaram com Satanás, conversaram com a serpente, foram enganados e agora somos destruídos? Hoje, eu falo sobre nossas famílias. Jesus, quando as ceias eram feitas felizes, desde Jacó, quando ele sentou com os seus filhos, antes do êxodo, ele senta, e aquilo simbolizava a Santa Ceia, era em gesto de felicidade. Mas eu quero vos dizer algo. Jesus participou da Santa Ceia triste. Ele não participou da Santa Ceia feliz. Ele participou da Santa Ceia triste, com o coração quebrado. A Bíblia diz que até os próprios apóstolos estavam tristes naquele dia. Mas uma coisa muito interessante: parece que havia um que tinha muita felicidade, que ele estava muito feliz naquele dia. Havia um que até inclusive fora mandado. E ele foi entregar o seu Senhor. Mas Cristo naquele dia estava triste. Ele não estava feliz. Sabe por causa de quê? Ele seria em algum momento afastado dos seus próprios companheiros. Conforme ele propriamente, a Bíblia, o escritor dos evangelhos fala: feriremos o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aconteceu aquilo naquele dia. A tristeza do Senhor Jesus: me vai trair nesse dia. Me vai trair hoje. Os outros vão me abandonar. Jesus queria evitar algo quando ele partiu o pão com aquelas pessoas, com aqueles apóstolos. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria evitar algo. Ele queria unir todos aqueles homens, aqueles corações a ele, quando ele partisse aquele pão. E esse é o primeiro significado da Eucaristia, neste caso que é a Santa Ceia. É o primeiro significado. Jesus, quando ele aproxima-se. Vou agora para o livro de Lucas 24 agora, para explicar o primeiro motivo, a primeira razão pela qual Jesus ele deu o pão àqueles homens. Leia para nós, por favor, irmão Tomé, versículo 19. Vamos lá, Lucas 22, versículo 19. Vamos lá. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu o pão e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Por cada um daqueles homens é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Agora olhe para mim. O primeiro significado da Eucaristia.
Jesus quer com que todos aqueles que pudessem um dia pegar aquele pão, pudessem lembrar, em memória de mim, fazer isso. Lembrar que foi por meio ao seu sangue, a nossa traição, a traição que nós demos a Jesus, a mentira que nós demos a Jesus, as desculpas que nós demos a Jesus, por causa de nossas práticas, nossas mentiras, ele estava naquele momento sendo quebrado por nossa causa. Mas eu quero partir para o segundo, para dar sentido ao meu tema sobre as famílias. O segundo significado da Eucaristia é para que todo crente, todo discípulo fosse integrado ao corpo de Cristo e fosse só um só. Não houvesse divisão naqueles todos que pertencem a Cristo. Todos fossem apenas um apenas. Um apenas. E Jesus fala sobre isso, que se alguém não for a tomar o seu pão, comer que é a carne, e não beber do seu sangue, ele diz que não tem parte nele. Vamos lá, João capítulo 6, vamos lá. Versículo 53, que diz a Bíblia. Jesus, pois, disse... Na verdade vos digo que... Sim. Se não comerdes a carne do Filho do Homem... Se não comerdes a carne do Filho do Homem... E não beberdes o seu sangue... Não beberdes o seu sangue... Não tereis vida em vós mesmos. Não tereis vida em vós mesmos. Agora me escute. Não tereis vida em vós mesmos. O comer do pão... E eu preciso dar essa consciência para você que está agora a me ouvir. No momento em que Jesus Cristo partia aquele pão, ele queria evitar uma coisa. Se ele pudesse ter a capacidade, eu sei que ele tinha capacidade. E eu nessa manhã, quando eu trouxe essa mensagem, das famílias estão a ser quebradas, eu quero evitar uma coisa. Eu quero evitar uma coisa. E eu quero, de forma intencional, ir a um ponto. A família de Deus, que é a igreja, ao comer esse pão, como Jesus Cristo disse, ela passa a ser integrada ao corpo de Cristo. Ela passa a ser integrada. E escute-me bem, todo homem que comer do pão com esse entendimento da integração, ele passa a dizer o seguinte: eu faço parte agora do corpo de Cristo. Você está disposto a sentir as dores que o corpo for a produzir. Vou estar disposto a sentir as grandes depressões, se for o caso do corpo. Significa, a causa do corpo, a causa desse corpo que eu possa me integrar, eu passo a participar nela. A Santa Ceia, meus amados irmãos, é um convite, inclusive, para todo aquele que decidiu, que quer participar das mesmas aflições que Cristo participou. A Bíblia diz, Paulo chega a nos dizer o seguinte: nós somos chamados para crer e sermos salvos, mas também para sofrermos por Ele. Nós somos chamados para o aceitar, sim, mas também para sofrer por Ele. Não fomos chamados apenas para termos boas regalias. Fomos então chamados para, assim como Ele sofreu, participarmos do seu sofrimento. Nós sofrermos assim como Ele sofreu. Paulo chegou a dizer o seguinte: nós somos membros batizados por um Espírito para ser um só corpo. Nós somos membros batizados num só Espírito para ser um só corpo. E eu perguntaria a você hoje: estará disposto nessa manhã a fazer parte do corpo de Cristo? Acabarmos, é suposto com que nós, quando comêssemos, por exemplo, do pão, bebêssemos do sangue, nós deveríamos passar a ter a mesma mente, a mente de Cristo. Devemos passar a ter o mesmo coração que se compadece, o mesmo coração que Cristo deu. E se você for a comer o pão, beber do sangue, e isso não acontecer na sua vida, deixa-me te dizer isso: você possivelmente está a cumprir um ritual, mas não está a viver a ceia. A ceia é eu passar a me integrar no corpo de Cristo, as dores dele eu também passo. Paulo chegou a dizer: eu faço com que em mim carregue
permaneça os flagelos, as dores, as marcas de Cristo em mim. Eu quero participar desse grande corpo, mesmo que sinta dor, mesmo que doa, eu quero participar. Nunca mais ter vontade própria, mas obedecer ao comando da cabeça, que é Jesus Cristo, a obedecer ao comando da igreja. Só desta forma Jesus Cristo encontrou uma maneira de reunir as famílias, através do sangue dele e através do seu corpo. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo, ele encontra uma forma de unir. E se eu como se a partícula do corpo de Cristo entra em mim, eu tenho uma mente turva, eu tenho um coração turvo. Aquele sangue entra em mim, o mesmo sangue de Jesus entra em mim e entra nesse irmão. Nós passamos a possuir a mesma mente. Passamos a possuir o mesmo coração. É por isso que eu digo que o grande ápice, o grande nível de crescimento que uma igreja pode ter é a unidade espiritual. A concordância em pensamentos, a concordância em sentimentos, a concordância em propósito. Enquanto um corpo estiver dividido, ela não chegou à perfeição. Ela não chegou à perfeição. Sua família até agora está despedaçada. E a única maneira que temos de unir nossa família é Cristo. Jesus é o único que pode unir a minha família, unir eu a esse irmão. Ele é quem pode me unir a termos o mesmo coração, a termos a mesma mente. Na igreja primitiva, os primeiros cristãos faziam dessa prática a sua vida. Participavam da ceia constantemente. Quero trazer apenas um versículo. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 42. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão, e no partir do pão. E nas orações. Agora, você não pode achar que esse partir do pão são ofertas. Paulo participou da Santa Ceia quando está para voltar para Jerusalém. Ele participou da Santa Ceia. Ou seja, estava para ir para Roma, neste caso. Ele participou pela última vez. Ele partiu o pão. Ele comeu novamente. Tinha dois significados. Em memória daquilo que ele fez por mim na cruz. E em seguida, eu estou a me integrar no corpo de Cristo. Quanto mais eu participo desse pão e deste sangue. Nós passaremos a ter a mesma mente e o mesmo coração. Amém, meus irmãos? Eu quero caminhar para o fim. Eu sou agora, antes de eu continuar, eu quero poder dar um alerta a você que está agora a ter conversas com a serpente. Muitos já caíram por causa de ter conversas estranhas e ensinamentos estranhos. Desliga essa conversa agora. As más companhias estão a te corromper. As más conversões estão a te corromper. Quem anda com os zelosos aprende a ser zeloso. Quem anda com os humildes aprenderá a humildade. Você não está se parecendo com Cristo, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não se parece com Cristo nem um pouco. Nem um pouco não se parece com Cristo. Alguém está a conversar consigo. Se alguém está a conversar contigo, eu vi esta pessoa pela palavra do Senhor nesta manhã. Amém, meus irmãos? Amém. E eu estou falando agora para si. Você não precisa de terminar o que você começou fazendo. Essa mensagem que eu preguei é para mostrar que pela mesma porta